Amigos queridos, com muita alegria em nossos corações, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, estas páginas vivas da lei do amor, para juntos buscarmos neste manancial inesgotável de amor e sabedoria a luz da verdade, nutrir os nossos espíritos deste conteúdo lúcido, para que despertados e fortalecidos em nossa fé, possamos fazer as profundas modificações em nós mesmos, evangelizando os nossos espíritos, para estarmos a cada dia mais prontos a servir a Jesus. Que os amigos espirituais que aqui presentes estão, responsáveis por este Evangelho, possam fazer de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos. Pedimos, Senhor, a esses espíritos amoráveis e benevolentes, que nos ensinem a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. E neste ambiente sereno, preparado para nos receber, envolvidos na melodia da música, que em nome de Jesus e desses amoráveis benfeitores, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Nesta lição do livro Estante da Vida, que é a continuação da parábola dos talentos que Humberto de Campos trouxe para nós com uma alegoria importantíssima, que um dos talentos que nós podemos receber é o conhecimento doutrinário, o conhecimento da doutrina espírita. Entre tantos talentos que nós podemos multiplicar, esse talento, oportunidade redentora da doutrina espírita, qual o significado dele, segundo Humberto de Campos, falando em nome de Jesus? O Senhor, entretanto, explicou brandamente àquele dos servos que recebeu o talento do conhecimento espírita: não desconheces que te atribuí a luz da verdade, como sendo o bem maior de todos. Embora fosse um talento, pela inexperiência do trabalhador, era o bem de todos, o bem maior, que era a luz da verdade. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado. Te cabia ter levado pelo conhecimento da doutrina espírita aos dois companheiros o discernimento, através do seu exemplo. De que fugiste, por medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhar instruindo. Porque aquele que recebe o talento da doutrina espírita, ele tem a ação muito importante de trabalhar instruindo e corrigir amando. Mas se ele tem medo da opinião pública, do que vão pensar dele, se ele tem as inseguranças, ele guarda esse conhecimento espírita no intelecto, que é o mesmo que enterrar na terra. Ele guarda, retém, se embevece, mas está paralisado. Porque para que movimente esse talento, há necessidade de ter desenvolvido sentimentos, como, por exemplo, o discernimento, a compaixão, a responsabilidade. E por medo, enterrou no intelecto, armazenou no banco de dados, colocou nas prateleiras de sua casa, mas não
transformou a si mesmo. Um dos conhecimentos da doutrina espírita, dos mais relevantes para a nossa evolução, é nós mantermos uma sintonia no bem constante. Então, um dos produtos desta estruturação de conhecimento adquirido pela doutrina espírita é nós refletirmos sobre a direção do nosso pensamento ou o desgoverno do nosso pensamento, a imantação das emoções e dos sentimentos que esse pensamento veicula. E uma das grandes contribuições da doutrina espírita é nos esclarecermos quanto ao pensamento, para que isso gere uma boa sintonia. Do que estamos falando? Estamos falando de vigiai e orai. Estamos falando em que faixa vibratória estagia o meu pensamento na maior parte do tempo. Porque a forma como eu vivo, como eu penso, como eu sinto, onde eu ancoro as minhas emoções, onde eu estabeleço os meus interesses, isso gera uma faixa vibratória, que é o nosso padrão de sintonia que nos é peculiar. Então, nós temos uma sintonia evolutiva, que é aquela que é o estágio que o espírito chegou, cada um de nós tem o seu estágio evolutivo, isso estabelece um campo vibratório. Esse campo vibratório é a faixa de sintonia em que eu estou enquadrado. É muito importante nós entendermos isso. Às vezes, na casa espírita, a gente fala, vamos elevar a nossa sintonia. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que buscar em mim o que eu tenho de mais nobre. Quer dizer que eu tenho que viver o dia todo no que eu tenho de mais especial, de mais requintado nos meus sentimentos, né? Quer dizer que as minhas ações no bem precisam ser realmente consistentes. Aí nós vamos falar, vamos elevar a nossa sintonia. Vamos elevar a nossa sintonia até que faixa, até que patamar? Aquele que eu estou habituada e às vezes com a prece um pouquinho mais. Mas não nos enganemos de que quando nós oramos, a nossa sintonia se modifica um pouco, porque nós temos já um padrão de sintonia. E olha que interessante se nós pensarmos, bom, eu preciso melhorar-me nesse padrão de interesses, de estímulos, de construções, de ações no bem, para que eu eleve a minha sintonia. Nós temos falado muito desse momento que a humanidade atravessa, que obviamente a psicosfera da Terra se caracteriza por uma nuvem densa. Uma nuvem que é o somatório dos pensamentos individuais, né, ao longo desse último século. Então, formou uma condensação fluídica de formas, pensamentos, de ideoplastias coletivos da humanidade. Ora, se eu estou distraído, se eu estou desavisado, se eu estou à mercê dos estímulos do mundo, onde está ancorado o meu pensamento? Na nuvem, nesta nuvem densa. Essa que é a minha faixa, muitas vezes, de sintonia. E que nós rapidamente entramos, porque temos as nossas imperfeições, e demoramos muitíssimo para sair. Porque precisaríamos criar novos hábitos, tão efetivos, tão mais grandiosos, que se incorporassem na nossa personalidade, estabelecendo uma nova faixa de sintonia, um novo padrão vibratório. E o Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, na lição 38, chamado Faixas, ele vai falar desse pensamento, né? O pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Nós estamos, onde está a nossa sintonia? Nas fixações mentais, no que me preocupa. Se eu sou ansioso, estou preocupado com amanhã, ou estou preso no ontem,
essa é a minha sintonia, eu estou preso naquele fato, naquela circunstância, naquela vibração. Mas o que eu queria mais, assim, a gente falar um pouco hoje, na questão da sintonia, é isso, olha. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Então, o que governa a nossa mente? 3 fatores específicos, ou mais propriamente. O primeiro, a experiência. O arcabouço milenar do espírito, as suas experiências relevantes perante as leis divinas, porque experiências são inalienáveis, que é diferente de uma vivência fugidia, passageira, que se desfaz, que não se mantém em nós. Agora, a experiência do espírito é o seu arcabouço inalienável. Esse arcabouço é que move o espírito, estabelece uma vibração e, consequentemente, um padrão de sintonia espiritual. O outro fator que nos move é o estímulo. Ora, o estímulo vem de fora para dentro, a maioria das vezes. Mas eu posso ter autoestímulo dentro dos meus arcabouços, das minhas experiências. Mas supondo que o estímulo me toque, toca por que aquele estímulo? Porque encontra ressonância naquilo que já sou, que já sinto, que já quero, que desejo, né? Então, se aquele estímulo é um estímulo positivo, ele vai mover as minhas ações, as minhas vibrações, os meus sentimentos. Então, o estímulo e a inspiração. Diz Emmanuel que a experiência, né, que é isso que a gente falou, é o conjunto de nossos próprios pensamentos que geraram ações e que se transformaram em memórias. Porque o que é a experiência do espírito? As suas memórias. Mas de que memórias estamos falando? Das memórias ajustadas ao bem, essa é a experiência. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Então, às vezes, o mesmo estímulo aqui para nós, ele repercute diferente, porque cada um de nós tem a sua própria experiência, o seu interesse, a sua vontade de reagir a esse estímulo. E a inspiração, que é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Quando nós estamos abertos, com sintonia agradável, com estado de ânimo vigoroso, nesse momento nós estamos com toda a nossa vibração expandida, recebendo intuições, inspirações, entramos na faixa vibratória desses amigos espirituais. Mas nós é que demos a condição porque eles estão sempre atentos a nós, mas nem sempre nós oferecemos um padrão vibratório expandido. E esse padrão vibratório que não é expandido não é um canal de receber as intuições, as inspirações. Porque a maioria das vezes nós não estamos expandidos, estamos acanhados. Acanhados em quê? Nas ideias fixas das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas ansiedades. E é aí que eu ancoro a minha sintonia. Então, tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo, por exemplo, né? Pensando na alimentação, na higiene, também somos convidados incessantemente a entrarmos na faixa das requisições espirituais que nos cercam. Este exercício de sintonia, ele está relacionado com a nossa vigilância, né, que é estar lúcido, atento, estar disciplinando os nossos impulsos, educando os nossos desejos, para que a gente consiga pairar acima da nuvem densa, né? Que nós estejamos acima desse arrastamento, desse torpor que a humanidade da Terra estamos ainda vivendo nesse momento. Vamos refletir sobre isso.
esse tema sintonia é de verdade muito importante para nós, porque é através da sintonia que vamos estabelecendo o viver na Terra, a direção para onde caminhamos, aquilo que vamos construir ou aquilo que vamos viver na nossa intimidade. Então, eu gostaria de ler uma frase desse texto intitulado Faixas, que diz assim: o pensamento é o idioma universal. Compreendendo-se que o cérebro ativo é o centro de ondas em movimentações constantes, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Ou com o objeto, ou com a situação, ou com a pessoa, ou com qualquer coisa que nós vamos viver. Nós sabemos que o nosso campo mental, que é repleto de imagens criadas a partir do pensamento, essas imagens, elas são altamente indutoras de outras imagens. Sabemos que muitos espíritos superiores, e André Luiz nos esclarece isso, muitos espíritos superiores que, obviamente, não têm mais a linguagem falada, sonorizada, a linguagem é de outra natureza, quando eles se aproximam de nós para nos transmitir ideias superiores, eles lançam no nosso campo mental imagens. Na grande maioria das vezes, eles não falam, eles lançam no nosso campo mental essas imagens, e quando nós observamos estas imagens, há um processo de indução na nossa intimidade que passamos a interpretá-las e a vibrar naquele diapasão do conteúdo daquelas imagens. Então, quando nós dizemos assim, sintonizamos com alguém, seja encarnado ou desencarnado, nós estamos nos permitindo permear por imagens que nos afinizamos. Então, é a partir da afinidade das imagens que essas sintonias se estabelecem. E nesse contexto, é muito importante que nós possamos perguntar para nós mesmos quais são as nossas imagens mentais. De uma maneira geral, quando nós estamos absortos, quando estamos aparentemente não pensando em nada, corre no nosso campo mental milhares e centenas de milhares de imagens, mesmo que sejam de um mesmo tema. Então vamos perguntar sobre as nossas imagens, porque todas as vezes que nós pensamos, nós criamos essas imagens que são projetadas no nosso campo mental e que imediatamente estabelece no outro, que está na mesma faixa de vibração, uma movimentação íntima que nós chamamos de indução.
todos nós sabemos o quanto que uma imagem fala. Todos nós sabemos. O quanto uma cena diz milhares de coisas para nós. E é através disso que essas sintonias se estabelecem. Então, muitas vezes, os amigos espirituais lançam em nós imagens extraordinárias, mas aquelas imagens podem não induzir-nos a nada. Por quê? Porque não temos olhos de ver aquelas imagens. Não temos coração para sentir aquelas vibrações. E aí, embora lancem imagens extraordinárias, em função de uma sintonia não bem desenvolvida nessa direção, o que acontece conosco? Não captamos. Daí a importância do conhecimento. Porque imagine Beethoven, que obviamente no mundo espiritual não tem mais esse nome, né? Mas vamos citar alguém que nós conhecemos aqui da Terra, lançasse sobre o campo mental de um espírito que não soubesse o que é Lá, Si, Dó, Ré, que não soubesse nada sobre a estrutura musical, e lançasse no campo daquela mente as imagens de uma partitura que fosse uma sinfonia extraordinária tocada entre os anjos. O que aconteceria quando esse espírito absolutamente ignorante com relação à música recebesse aquela imagem? Nada. Não aconteceria absolutamente nada. Vamos inverter, vamos pegar Lavoisier, né? Ou um espírito da área da química que quisesse passar para a humanidade uma fórmula para uma determinada doença e projetasse no campo mental de uma pessoa uma imagem de uma fórmula com 16 carbonos, 7 hidroxilas, enfim, uma estrutura química. Qual seria a possibilidade de uma pessoa que não entende nada sobre esse campo da ciência ter um aproveitamento? Então, a sintonia, evidentemente, ela é estabelecida pelo conhecimento. Ela é estabelecida pelo que nós compreendemos, pelo esforço que nós fazemos de entender as coisas que estão ao nosso redor. Portanto, vamos compreendendo que se nós não temos o hábito de estudar a doutrina espírita, se nós não temos o hábito de meditar, de refletir, de demorar o nosso pensamento no Evangelho de Jesus, quando nós estamos em situações difíceis e, como a Célia colocou, e fazemos uma prece, e obviamente que toda prece ela é ouvida, em menor ou maior grau, não importa, sempre tem alguém próximo que é capaz de registrar aquela vibração, mas na hora da aflição, às vezes nós fazemos uma prece e
buscamos a sintonia de alguém que possa nos amparar, que possa lançar sobre o campo da nossa alma uma vibração capaz de nos auxiliar. Mas, não tendo uma intimidade muitas vezes com o Evangelho, não tendo conhecimento a respeito disso, do que significa o perdão, do que significa a fraternidade, do que significa, não em termos de palavra, mas em vivência, o que significa a caridade. Se nós não temos o nosso campo mental alicerçado e alimentado com esses conteúdos, quando buscamos alguém através da prece, um espírito elevadíssimo pode lançar no campo mental nosso imagens capazes de nos socorrer profundamente. Mas a mente, muitas vezes, distraída, entulhada com imagens que não são coerentes com o bem, não é capaz de interpretar adequadamente aquilo que está recebendo. E aí a sintonia não se estabelece. Porque essa sintonia depende de tudo isso que nós estamos falando. A importância de nós verificarmos mesmo o que tem valor para nós, o que é realmente importante, e passarmos a demorar o nosso pensamento nessas ideias, a construir imagens mais felizes, para que cada vez mais nossas sintonias fiquem mais apuradas com os nossos amigos espirituais. Se eu passo o dia inteiro com o pensamento mergulhado em coisas materiais, em aflições de ordem material, eu vou criando uma sequência de imagens que impossibilita muitas vezes que haja um socorro ao espírito que eu sou, em função dessas imagens criadas. Então é importante que nós possamos refletir sobre isso. Quais são mesmo as imagens que criamos? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, uma vez mais nós te buscamos nesta prece, Senhor, porque somos espíritos necessitados de orar, necessitados de sentir a sua presença, de compreender as tuas lições de vida eterna, teus exemplos, que são convites ao caminho verdadeiro, à porta estreita, à vida do Espírito. Nesta manhã gloriosa, Senhor, que nos encontramos em Seu nome, nós rogamos em favor de todos os espíritos que sofrem na terra. Todos os espíritos, Senhor, necessitados de amparo. Aqueles irmãos que se encontram aflitos. Aqueles irmãos, Senhor, que precisam de Ti. Rogamos que eles recebam nesta hora tudo o que necessitam,
e que esta equipe socorrista possa visitar seus corações, iluminando-os de esperança e de bom ânimo. Rogamos nesta hora, Senhor, pela pátria do Cruzeiro, por este país em que o Senhor transferiu a árvore do Evangelho e que cabe a cada um de nós brasileiros nos entregarmos à Tua seara, multiplicar os talentos que recebemos, nos tornando espíritos lúcidos, amorosos, operosos no bem e na verdade. Que sejamos nós a proteger as nossas matas, nossos olhos d'água, a proteger, Senhor, nossas crianças, nossos jovens, das más ideias, das más influências que chegam tão perto desses corações juvenis. Que possamos nós exemplificar, através do trabalho que edifica, através do trabalho que socorre, o que viemos fazer na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.